Olá meus alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero esclarecer uma dúvida aqui de algumas pessoas e eu tenho certeza que o que eu vou falar, você nunca ouviu falar sobre isso. Eu vou te falar sobre a questão de Nadab e Abiú, o fogo estranho, o tão famoso fogo estranho que eles ofereceram e Deus, por sinal, os fulminou. Deus o matou, saiu fogo de diante da face do Senhor e o Senhor simplesmente os consumiu. Agora, a pergunta que eu faço é, o que é esse fogo estranho? O que é esse fogo estranho? Muita gente fala sobre isso, mas eu quero trazer a visão bíblica do que é esse fogo estranho. Vamos lá. A gente sabe que o livro do Levítico é um livro da ordem sacerdotal, de como que Deus gostaria que os sacerdotes oferecessem os sacrifícios, como que os sacerdotes se comportassem. Então o livro de Levítico é um manual do sacerdote. Aqui nesse livro estão todas as ordens de Deus para os sacerdotes e você sabe que eles tinham que cumprir à risca. Agora, eu quero ler o texto aqui com você e quero te explicar o que significa esse fogo estranho e por que Deus simplesmente os fulminou. Eu vou mostrar que eles descumpriram algumas orientações de Deus. Eles descumpriram algumas ordens de Deus. Vamos lá. Capítulo de número 10 de Levítico, verso de número 1, diz assim o texto. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Aqui eu já quero parar para te mostrar o significado no hebraico desses dois personagens. O nome Nadab no hebraico é Nadav e significa generoso. O seu irmão Abiú no hebraico é Avhu. Avhu significa ele é meu pai, tá bom? Então o significado dos dois nomes é Nadab significa generoso e Avhu, que é Abiú, significa ele é meu pai. Continuando o texto, diz o seguinte: tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então havia uma ordem do Senhor, como que Deus queria que eles pegassem o incensário, de onde é que eles deveriam pegar o fogo, tinha uma ordem. Agora, um detalhe que talvez você não percebeu, é o seguinte, o texto diz que os dois pegaram os seus incensários. Aqui o texto mostra uma disputa entre os irmãos. Os dois, de uma única vez, queriam pegar o incensário para entrar diante da presença do Senhor no lugar santo, onde havia ali alguns utensílios, que era a mesa da preposição, onde tinha os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, 6 em cada lado da mesa. Também tinha o candelabro e, logo à frente, no véu que separa ali o lugar santo do lugar santíssimo, havia o altar de incenso. Então os dois queriam entrar ali. O que eles fazem? Eles pegam fogo estranho. Essa expressão fogo estranho significa que eles pegaram fogo de um local completamente diferente daquele que Deus havia ordenado para pegar. Veja bem, em primeiro lugar, nós devemos entender que o altar do holocausto, o fogo que estava ali, foi Deus que acendeu. Perceba o que a Bíblia diz em Levítico capítulo 9, verso 24, a respeito do fogo do altar. Olha só, o texto diz assim, ó. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Então, quando Arão foi oferecer pela primeira vez o sacrifício, o texto vai dizer que quem acendeu o altar foi o próprio Deus. O fogo do altar foi aceso pelo próprio Deus, o fogo saiu da presença de Deus e acendeu o holocausto. Agora veja também o que diz Número, capítulo 16, verso de número 46. Olha só o que o texto diz. E disse Moisés a Arão, toma o incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles. E aí o texto continua, mas o que eu quero te mostrar é, havia um fogo específico que Deus recomendou que todos os sacerdotes que fossem oferecer incensário diante do Senhor, eles tinham que pegar a brasa do altar do holocausto, que foi o fogo onde Deus acendeu, e eles pegariam esse fogo, colocavam esse fogo dentro do incensário e iam para oficializar o seu trabalho no tabernáculo. Então, o que Nadab e Abiú eles fazem? Eles fazem exatamente ao contrário da ordem de Deus. A ordem era para um só fazer, dois queriam entrar. A ordem era para colocar o fogo do altar, que foi Deus que acendeu, e eles acharam por bem, pegaram outro fogo que não era o fogo de Deus. Então, esse fogo que não era do altar, qualquer outro fogo que não era do altar, era considerado fogo estranho. Então, por que Deus o matou? Porque Deus é um Deus zeloso. Deus o matou para mostrar a sua santidade. Deus tem as suas ordens, Deus tem as suas ordenanças.
Então, como eles descumpriram uma ordem de Deus que foi passada aos levitas, Deus então, para extirpar o mal de Israel e estabelecer a santidade, Deus simplesmente o fulminou. O fogo que eles rejeitaram, que era o fogo do altar, foi o mesmo fogo que os consumiu. Então, isso aqui é uma lição muito tremenda. Às vezes, nós queremos trazer ao altar de Deus aquilo que Deus não ordenou, né? Então, a gente acha que sabe exatamente o que devemos levar ao altar de Deus. Mas Deus tem as suas leis, Deus tem as suas regras, Deus tem as suas vontades. E Ele quer que nós andemos segundo a sua vontade, segundo as suas ordenanças. Então, fica aí a explicação do que era o fogo estranho. O fogo estranho era um fogo que não era do altar de Deus. Qualquer fogo que não era do altar era considerado fogo estranho. Você já sabia dessa explicação? Espero ter contribuído com você de alguma forma. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido bênção para a sua vida. Acredito que muita gente talvez saiba disso, mas o foco desse vídeo é alcançar as pessoas que não sabem disso, tá bom? Então, eu quero pedir a você, curta o vídeo, comente, compartilhe e eu espero você no próximo vídeo.